Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre modernidade e racionalismo. Mas o que é ser moderno? E o que nós queremos dizer quando falamos modernidade? Você se considera uma pessoa moderna? O que é mesmo modernidade? Será que ela é igual ou diferente ao racionalismo? Aliás, quais são as relações entre modernidade e racionalismo? Bem, a modernidade se desenvolve a partir do século XVIII com os pensadores iluministas que procuraram romper com a Idade Média e buscavam emancipação por meio da racionalidade e do domínio científico da natureza. A ideia de progresso se desenvolve e traz a promessa da libertação do mito, da crença, da superstição e também da arbitrariedade do poder que era característico da Idade Média, poder centralizado. A modernidade se consolida com a Revolução Industrial, como no filme Tempos Modernos, que é uma crítica à modernidade. E com o desenvolvimento também do capitalismo. Então, a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo são concomitantes, ou seja, paralelos. O racionalismo foi uma corrente filosófica que iniciou a partir do Renascimento, mas suas origens remontam à própria filosofia grega. Lá na Grécia Antiga já se tinha essa ideia. Só que ela vai se desenvolver na modernidade com o racionalismo. E o racionalismo, que é uma corrente filosófica, que iniciou essa definição de raciocínio como uma operação mental humana capaz de pensar a realidade de forma discursiva, de forma lógica, tem os seus maiores representantes o pensador francês René Descartes. Se escreve Descartes, mas se fala René Descartes. René Descartes desenvolveu um raciocínio segundo o qual o homem não pode pensar a verdade apenas por meio dos seus sentidos, do que ele vê, cheira, ouve ou toca. Para ele, as verdades resistem nas abstrações da nossa consciência, porque nós temos ideias inatas. Você já ouviu falar em ideia inata? O que é inatismo? Bom, uma marca da modernidade foi assumir o sujeito, o ser que pensa a si mesmo, o ser humano pensando a própria mente humana. Qual é o limite do intelecto humano? Até que ponto a nossa razão pode conhecer o mundo e dizer o mundo? Então, a epistemologia, que desde a Grécia Antiga até chegar no Iluminismo, era a ciência que uma parte da filosofia que buscava compreender o que é a verdade, os critérios de validade da verdade. A partir da modernidade, pensando o sujeito como um sujeito pensante, não busca mais a verdade, mas procura entender o que é o conhecimento. Quais são as fontes seguras para o conhecimento? E aí surge a teoria do conhecimento. Você já refletiu sobre a sua forma de pensar? Você pensa sobre você mesmo? Por que você pensa certas coisas? Como funciona a sua mente? Bom, o racionalismo moderno tem como objetivo teorizar sobre o modo de seres humanos de conhecer, não aceitando apenas a experiência como única fonte, ou o testemunho, ou a fé. Então, no racionalismo, busca-se um conhecimento que supere apenas os sentidos, mas que seja baseado na razão. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na própria racionalidade. Isso impõe uma concepção inatista, ou seja, que nós já nascemos com ideias dentro do nosso intelecto, o contrário dos empiristas, que acreditam que tudo que sabemos passa pela impressão, pelos sentidos. Os racionalistas acreditam que nós já nascemos com ideias inatas. Para o racionalismo, a fonte do conhecimento verdadeiro é a razão. E ela não depende da experiência, ela usa a experiência, mas ela não depende, pois a razão é que modera e controla toda a experiência sensível. Para você, o que é mais confiável? A razão ou a experiência? Como adquirimos conhecimento? É primeiramente pela razão? É a razão que pensa, depois vem a experiência? Ou o contrário? Você já se perguntou sobre essas questões? Qual que é a natureza do nosso conhecimento? Só o que nós vivenciamos, os que os outros nos dizem, ou a nossa própria mente? O mais importante é quando nós pensamos a ideia de modernidade, é entender que a modernidade é baseada na racionalidade. Há uma ligação entre a corrente filosófica da modernidade, da racionalidade e a modernidade. Bom, neste vídeo nós falamos sobre racionalismo e modernidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.